Então nós vamos falar agora sobre uma abordagem que pode nos conceder uma reavaliação dessa educação para a morte. A primeira etapa desse trabalho, ela faz parte de um livro de uma médica americana, já desencarnada, a doutora. Na realidade, ela foi naturalizada americana. A doutora Elizabeth Kubler-Ross, ela escreveu vários livros, ela trabalhava com pacientes terminais, e o mais importante dos livros se chama Educação sobre a Morte e o Morrer. Vamos caminhar lembrando que Sócrates, segundo a fala de Platão no livro Fédro, ele diz que sem convicção de que vou me encontrar primeiramente junto de outros deuses sábios e bons, e depois de homens mortos que valem mais do que os daqui, eu cometeria um grande erro não me irritando com a morte. Então ele lembra-nos que a única forma da gente não ficar ruim com a morte é ter a esperança que nós vamos encontrar uma situação melhor do que a que nós vivemos aqui. Sócrates, como outros grandes luminares da vida, e como o próprio Cristo e Buda, nunca escreveu nada, embora tenha sido um grande sábio, e os seus ensinamentos foram reunidos por dois grandes discípulos, sendo que, se a gente pode dizer que se algum é maior, é Platão. E Sócrates, como ele era um livre pensador na Grécia, ele foi acusado de estar pervertendo os jovens, porque eles estavam fazendo os jovens questionarem as coisas dentro da sua forma de trabalhar, de pesquisar a realidade da vida. E por isso ele foi preso e foi condenado a morrer tomando cicuta. E os seus discípulos e a sua própria esposa tentaram de toda forma que ele pedisse perdão para rever a postura dele. Ele não aceitou. E em determinado diálogo, a esposa dele fala com ele: mas você vai morrer. E ele fala assim: o que tem isso? Todos vão. E eu estou melhor do que eles, porque eu sei quando. E eles não sabem quando vai acontecer. Para mim é muito mais fácil. Eu sei que hora que eu vou morrer, agora eles não sabem nem quando nem como. E ele tinha essa grande serenidade, porque ele acreditava. E é essa crença dele, dessa esperança de uma vida melhor e de encontros melhores depois da morte, que dava a ele essa capacidade de conviver serenamente com a morte. Nós não podemos nos esquecer, que o cristianismo, ele se primou a preocupar-se e a valorizar, antes de tudo, a questão da morte. Então nós temos que, pela leitura do cristianismo, o maior sacrifício de Jesus é a morte na cruz. Nós acreditamos que não é. O maior sacrifício de Jesus foi encarnar nessa terra, que não tinha nada a ver com o seu padrão vibratório, com a sua condição de espírito, de uma evolução totalmente diferenciada. E o cristianismo tradicional,
ele valoriza o processo da ressurreição como um vencer da morte. E, na verdade, os homens esperam que aconteça com eles o mesmo processo de Cristo, enquanto a situação nossa é muito mais complicada e a morte, então, é vista de uma forma muito negativa dentro desse contexto. Essa é a doutora Elizabeth Kübler-Ross, que nasceu em 26 e desencarnou em 2004, e foi um espírito especial, uma grande missionária da área de saúde, que enfrentou imensos preconceitos para trabalhar com um tema que a grande maioria das pessoas se recusaram. A doutora Elizabeth Kübler-Ross, então, no livro, né, sobre a morte e o morrer, ela vai nos falar sobre essa questão, né, que a morte, na nossa cultura, nós temos padrões de atitudes em relação à morte. Esses padrões, eles não são necessariamente sequenciais. Tem pessoas que às vezes vivem uma e outra coisa em momentos diferenciados. Mas todas as pessoas que convivem com notícias muito complicadas, e principalmente com a questão da notícia da sua morte ou da morte de alguém, passa por essas etapas que a gente vai falar sobre elas aqui. A primeira delas é a negação. O médico deve ter errado. O doutor Luizinho fez o exame, mas ele não fez outro, tem que ver outro para mim ver se eu sobrevivi. Eu vou em outro médico, alguém fala assim, vai em outro médico porque ele deve ter errado. Eu acho que não foi isso que ele falou, eu acho que eu entendi errado. A gente vai fazendo esse discurso de negar a informação que a gente recebe. E essa negação, ela não é só do lado de cá, não, porque a turma lá em nosso lar, no momento que o André Luiz está lá no umbral, a turma não acreditava que tinha morrido também não, né? E quando falaram com o André Luiz que ele tinha morrido, ele ficou meio bravo, ele negou esse lugar. Então, essa é uma atitude a mais comum. Teve um acidente com seu filho e ele morreu. Não, deve ter errado. Ele deve ter trocado. Não é o carro do meu filho, parecia com ele. Quem sabe se ele emprestou o carro para alguém? Você vai começando a arrumar formas de negar esse tipo de informação. E é muito interessante, porque às vezes o profissional fala claramente com o paciente, e ele chega em casa e conta uma história que parece a carochinha, porque foi isso que ele ouviu. A família chega para o médico não fala isso. Não foi isso que ele falou, que você está muito, que ele está muito bem, que não tem perigo nenhum. Não, eu falei exatamente isso, que ele está muito mal, que a situação dele é grave. São posturas de negação que a pessoa vive. É uma atitude ruim. Não é uma questão de atitude ruim, é às vezes até um meio de defesa para que a pessoa possa absorver essa verdade contestada progressivamente. Ela não dá conta de receber o todo, mas não receber um pouco desse contexto e dessa situação. Uma segunda atitude que nós vamos ver é a atitude da raiva. Por que Deus me escolheu? Por que ele matou meu filho? Ele não podia fazer isso. Isso aqui. Você começa a brigar com a verdade. Fica com raiva.
Né? Tem gente que toma briga com Deus, tem gente que briga com o santo. Né? Eu tenho uma parente que quando a minha tia, quando a minha avó morreu, ela brigou com o Santo Antônio, porque ela tinha feito promessa a Santo Antônio para a mãe dela não morrer, ele deixou ela morrer, e ela ficou brava com ele, ficou brigada com ele um tempo. Né? E quantas pessoas, eu agora não acredito mais em Deus, não acredito mais no Espiritismo, não frequento mais lugar nenhum, porque Deus não podia ter feito isso comigo. Os Espíritos não podiam ter deixado acontecer. É um momento de raiva, né? É um momento que você convive com uma notícia dessa e, por não aceitar, você briga com quem deu notícia, você briga com quem acha que não deveria ter permitido o que acontece, para não ter que enfrentar a notícia em si na sua vida. Mas é uma coisa natural e que acontece com a grande maioria das pessoas quando elas recebem uma notícia desse nível. Né? E aí você, se não briga com Deus, você briga porque o marido emprestou um carro para o filho que não podia ter feito, é porque você briga com você mesmo, você deixou a filha estudar fora e foi lá que aconteceu. Você vai começando a brigar com o mundo para não ter que enfrentar essa realidade, esse posicionamento, essa condição na vida. A outra situação que se apresenta é a barganha. Se o Senhor não me matar, se eu não morrer, se eu curar, eu faço de... E aí você promete tudo. E é bom político, porque depois que ganha, não paga nada direito. Mas você faz promessa. Né? Isso não precisa ser católico. Os Espíritos fazem promessa para dizer de Meixo, de Anjo, de Emmanuel, faz promessa para os Espíritos superiores, para quem for, para não deixar acontecer com a vida. Se não acontecer, eu faço campanha do quilo o resto da vida, 3 vezes por semana, eu não deixo frequentar o centro, né? Eu vou distribuir pãozinho em tal lugar. Você vai começar a fazer barganha com Deus. Ou com algum ser superior que você acha que possa resolver isso. Se não for verdade essa notícia que deu, que o meu filho morreu no acidente, eu prometo fazer isso, aquilo outro. Às vezes o momento é tão rápido nesse sentido, mas é uma atitude que acontece. Né? Até porque culturalmente nós, né, achamos, né, que Deus está nesse lugar aqui, nessa crítica imensa, né, que a gente faz um comérciozinho com Deus. E muita gente passa a vida inteira até fazendo esse comércio. Frequenta uma religião para que a vida dele não tenha problema. E o dia que começa a ter problema, ele larga porque Deus não fez nada por ele. E alguém poderia perguntar assim, mas não é isso que Jesus fala? Tudo quanto pediste ao Pai em oração, crendo, recebereis. Então, se eu pedir, Deus não pode me levar, Deus não pode matar meu filho, né? Deus não derroga as suas leis. Sou eu que não trabalhei a minha morte, sou eu que não trabalhei o convívio com a morte. Não é a morte que vai deixar de existir, que é aquilo que eu levantava, que o cristianismo dá uma ideia que não vai existir morte mais nenhuma, que você não vai passar pelo sofrimento, que se você acreditar, e tem igrejas que ensinam isso até hoje, que se você der o dízimo, se você fizer isso, Deus vai te dar tudo, você vai ser feliz, vai ser rico, né? Todo esse contexto. Uma outra atitude é essa atitude, que é da depressão. Aí não dá mais para negar, você entra num processo profundo de depressão. Não quero falar, não como, não bebe, não sai para lugar nenhum, não quer fazer mais nada. Se Deus vai me matar mesmo, podia morrer agora, porque já não sei a mesmo, a vida está uma porcaria,
acabou a minha alegria, acabou todas as coisas, né? É um processo, e esse período, que parece uma coisa extremamente dolorosa, né? É um período muito importante na constatação das doenças terminais, do convívio com a morte. Porque a marca maior dessa depressão, que talvez o termo, embora seja esse o termo usado pelas escolas de tanatologia, seria tristeza, porque o luto é uma tristeza profunda. Isso não deveria ser inibido na vida da criatura. Porque aqui é nesse momento que ele vai fazer isso que essa pessoa diz: voltar para si. O momento da tristeza é um momento de retorno para dentro de você. Para você ver o que te fez, como é que foi a sua vida, como é que você está preparado para essas coisas, como é que foi a relação com o parente que morreu, as coisas que deveriam ter sido feitas, as coisas que foram feitas, porque este é um momento, né, de se fazer um inventário emocional da nossa vida. E esse caminho, esse processo, né, ele é muito importante. Vez por outra, nós escutamos, até por pessoas que não são espíritas, porque isso não é uma fala muito comum do espiritismo, pelo menos as pessoas que estudam mais tempo, mas a gente ouve de pessoas assim: eu quero morrer num acidente, eu tenho um infarto, morrer, acabou e ficou livre. Para o espírito, pelo menos para um espírito mal preparado, essa é a pior forma de morrer, a morte de repente. As mortes, né, com as doenças crônicas que vão consumindo com a energia pouco a pouco, levando, elas são oportunidades de fazer esse inventário na vida, de pedir perdão, de deixar as coisas prontas e organizadas, de falar, fazer declarações de amor para as pessoas que precisam ser feitas, de falar aquilo que você precisava ter dito, de confessar as coisas que você não conseguiu dizer a vida inteira para as pessoas. Então, esse estágio é um estágio bastante interessante para a caminhada da criatura. Há um outro momento, né, que é um momento muito interessante, que é o momento da aceitação. E este instante é muito bom, porque o indivíduo passa a viver com tranquilidade, a falar da sua doença, a falar do estágio que ela está, da condição que ela está, que ela tem pouco tempo, que ela gostaria disso, daquilo outro, com tranquilidade, com paz, né? Sem nenhuma raiva, sem negar, sem tristeza, né? Por haver compreendido o que é isto na sua vida e na sua caminhada. Uma outra atitude importante, né, diante da morte, e isso aqui já não é da doutora Elizabeth Kubler-Ross, é uma colocação nossa, que é a possibilidade, né, de viver a esperança. Então, aqueles que conseguem fazer aquilo que Sócrates disse, de acreditarem que você pode encontrar um mundo melhor, com coisas melhores, rever pessoas que são queridas a você e aprender a melhorar, esse sentimento de esperança na vida, isso proporciona às criaturas melhores condições para lidar com todo esse processo e para reduzir muitas vezes esses estágios, o tempo desses estágios,
facilitando a chegada à aceitação. Então nós colocamos aqui essa fala, né? A esperança é cheia de confiança. É algo maravilhoso e belo, uma lâmpada iluminada em nosso coração. É o motor da vida, é uma luz na direção do mundo. Então, nós temos que lembrar que a postura positivista e materialista da medicina também fala hoje dessa fase terminal da morte, tirando muitas esperanças das pessoas. E isto é muito complicado. Então, dizer que a pessoa está numa situação é algo, mas não dizer a ela de alguma esperança, de alguma possibilidade de crescimento e transformação é muito arrasador. Eu, particularmente, tenho muito cuidado em dar notícias ruins para os meus pacientes. Eu prefiro preparar as pessoas para que elas possam ir aprendendo a conviver com isso. Muitas vezes os meus pacientes me perguntam o diagnóstico e está escrito nos 5 minutos de conversa e eu falo com tranquilidade: olha, preciso de mais tempo para ouvir, para escutar, né? Podem ser muitas coisas, eu posso falar alguma coisa que não seja adequada. Às vezes para preparar o paciente, para preparar a família, porque você dizer que uma pessoa tem uma doença que ela não tem mais cura, que ela não tem mais o que fazer, é às vezes levar essa pessoa a uma questão até de autoextermínio para perder a esperança. O seu câncer não tem jeito de mudar, não tem cura, você vai morrer em 3 meses. Quando escreve as coisas aí com uma tranquilidade, né? E nem sempre é assim. Eu lembro, embora pequeno, quando meu avô paterno chegou uma fase do câncer, os médicos mandavam que ele voltasse para a fazenda, né, que levasse o balão de oxigênio, porque o meu avô não tinha 3 meses de vida. E ele, né, sobreviveu 1 ano e 8 meses depois dessa colocação do médico, né? Numa época que isso era muito difícil de conviver, porque os filhos escondiam dele que ele não tinha doença, né? E um dia ele falou para um grande amigo dele que ele ia falar para o amigo uma coisa que ele não queria que os filhos soubessem, mas que ele sabia que ele estava com câncer. Então foi 1 ano e 8 meses uns mentindo uns para os outros, né? A família escondendo dele a coisa que sabiam e ele querendo esconder da família o que ele tinha certeza que havia acontecido. Então, a gente não pode tirar a esperança das pessoas. Falar que uma pessoa está doente, com uma doença complicada, não é dizer que ela não tem recursos. Né? E esse trabalho que a doutora Elizabeth mostra é um recurso. Porque eu, às vezes, não vou poder deixar de conviver com a morte, mas eu posso chegar nela de uma maneira bastante diferenciada e com recursos maiores do que eu imagino. O professor Herculano Pires, né, esse grande estudioso dentro do movimento espírita, né, a quem Chico retratava como uma das pessoas de maior bom senso que ele tinha convivido dentro do movimento espírita, fala num livro, num trabalho que ele faz sobre educação para a morte, que a educação para a morte não é nenhuma forma de preparação religiosa para a conquista do céu. Não é para isso que a gente vai ser educado para a morte. Você não vai trabalhar com a morte para preparar o indivíduo para ser santo.
é um processo educacional que tende a ajustar os educandos à realidade da vida, que não consiste apenas no viver, mas também no existir e no transcender. Ou seja, o professor Herculano Pires acreditava, e era uma leitura adequada, que a morte é uma etapa da existência do ser. E como etapa da existência do ser, nós temos que nos preparar para viver, como nós temos que preparar para viver a adolescência, viver a juventude, viver o envelhecimento e viver a morte, e viver o desencarnar e o voltar para o mundo espiritual, que tem gente que acha que vai ser uma coisa fácil e necessariamente não é. E às vezes nós achamos que estudamos 40 anos, 50 anos de doutrina espírita, que Bezerra de Menezes, que a Virgem Maria vai estar nos esperando lá e nós vamos encontrar nada nem ninguém nos esperando, porque, como diria Emmanuel Chico, eu tenho mais coisa para fazer do que ficar te esperando na hora da morte. Quer dizer que nós temos que pensar positivamente nessa situação. Albert Camus, esse grande pensador francês, ele nos traz essa ideia. Perder a vida é uma ninharia e terei coragem quando for preciso. Mas ver-se dissipar-se o sentido da vida, desaparecer a nossa razão de existir, eis o isso. O que nós provavelmente não damos conta é disso. E quem tem sentido da vida, quem tem razão para existir, não tem medo da morte. Porque isso dá força para o movimento, isso dá força para conviver com essa situação, e isso é um elemento que te desperta com maior facilidade e com maior propriedade antes que aconteça qualquer outra situação, qualquer outro problema na sua vida. Então, morrer em si é uma coisa pequena diante dessa morte que muita gente está indo, que é a morte de não ter sentido na vida. Que seriam aqueles que Emmanuel chama de vivos mortos. Emmanuel, no capítulo 86 do livro Fonte Viva, cujo título é Estás Doente, onde ele descreve para mim a mais perfeita visão do que é um tratamento integral da criatura. Ele, entre tantas situações, para que a pessoa alcance a saúde, alcance a cura real, ele diz que é fundamental que nós nos preparemos para a grande mudança. Ou seja, nós, se queremos ter saúde, nós temos que nos preparar para esse caminho da saída do físico para o espiritual, do reencontro com a nossa realidade essencial. Ele diz, então, continuando essa frase: desapega-te dos bens materiais que te foram emprestados transitoriamente. Uma das grandes dificuldades da morte é o apego. O apego às minhas coisas, às
às coisas materiais, aos meus prazeres, às pessoas que estão ao meu redor, né? Ao que eu faço. Tudo isso aqui é de uma transitoriedade. Eu preciso me movimentar para sair desse lugar. Eu não posso, né, chegar no mundo espiritual se eu estou preso aqui. Eu vou ficar parado no meu caminho. Né? E quem tem um sentido maior da vida, né, e se esse sentido é um sentido espiritual, esse desapego vai ser muito mais fácil na caminhada daquela vida. No contexto da transformação do ser em todo aquele caminho que é necessário. Antes de terminar, né, essa lembrança do desapego, eu acho que é preciso pensar em como eu vivo e como eu lido com o meu envelhecimento. No livro Histórias da Vida, há 2 relatos do Espírito Carlos sobre a velhice que partem para polos opostos, mas que podem nos auxiliar profundamente a reflexionar para onde a gente pende de um lado. E uma das páginas, cujo tema é até ingratidão, ele relata a história de uma senhora que, quando moça, na época dela jovem, as mulheres não tinham muita escolha para o casamento e, às vezes, ainda, embora no século XX, eram obrigadas a um casamento orientado e sugerido pelos pais. E ela se casou com um companheiro que se tornou na vida dela uma situação de muito sofrimento, porque ele era um espírito imaturo, voltado para os prazeres da vida. E ela sonhava, né, com a realização do casamento, e entre essas realizações ela sonhava em ter um filho que não chegava. Um filho que ela acreditava que, se chegasse, pudesse mudar toda a forma de existir daquela relação. Em compensação, o não chegar ao filho era uma situação muito cômoda para o marido, porque diminuía as suas responsabilidades e ele se mantinha na sua vida do jeito que ele queria. Ela tinha aprendido na vida a acatar as ordens, principalmente as ordens masculinas. E certo dia, ela ousou falar com ele sobre adotar um filho. E ele ficou muito bravo e ela nunca mais falou nada. E já ao passar dos anos, quando acreditava que o seu sonho não era mais possível, essa mulher ficou grávida. O marido, na sua postura, ainda quis que ela abortasse a criança. Foi a única vez, segundo o relato do Carlos, que ela enfrentou ele e não aceitou que abortasse. E ela teve uma filha. E essa filha, né, a quem ela depositou todo o carinho e esperança da vida, foi, na verdade, talvez a maior decepção que ela teve. Ela viveu com muito sofrimento, uma situação de muita complicação. Essa menina cresceu,
ela lutou para que ela pudesse estudar, tem toda uma situação. E já no instante mais avançado da vida, chegou o momento que ela, a filha, arrumou um companheiro, ia casar, e ela sonhava com a realização disso, e a filha não aceitou que ela participasse da festa, que não interessava a presença dessa mulher, e essa mulher foi se acabrunhando e se perdendo completamente da vida num processo de imensa depressão. Conta-nos o Carlos que essa criatura foi solicitar uma ajuda para ela dentro do Hospital Espírita André Luiz, e que ao visitar a casa, quando ele chegou por fora, ele já viu que era uma situação complicada. Era uma casa que denotava uma situação social melhor, que deveria ter um conforto, mas já totalmente abandonada, mostrando que com o tempo a qualidade da vida tinha se esvaído de dentro de tudo. A filha, embora a mãe precisasse de todos os cuidados, havia quase completamente abandonado. E quando ele entrou na casa, ele encontra a casa cheia de espíritos que ali estavam não por vingança, mas pela sintonia da tristeza e da dor que aquela mulher carregava. O quarto totalmente descuidado, o leito oferecia um cheiro desagradável, do lado da cama uma vasilha de água e um alimento onde as moscas pousavam, porque era isso que a filha deixava para a mãe do chão. E ele narra todo um trabalho de preparo para que esse espírito em dor, que não deu conta de conviver com toda essa situação, pudesse ser retirado do corpo, apesar de todo o sofrimento e o apego que ainda ela vivia na história que ela carregava. E de outro lado, Carlos nos conta numa página muito bonita, que é uma página que não tem, acho que é a única página que não tem nada a ver com o hospital, que ele foi visitar um hospital. E chegando nesse hospital à noite, já altas horas da noite, andando pelos corredores longos, ele viu num dos bancos do corredor uma criança que estava ali acordada, sentada, sozinha. É muito interessante porque nesse momento ele para o relato e volta às memórias dele. Ele diz que aquela cena lembrou cenas que ele viveu no tempo anterior, quando em determinado momento os pais deixaram ele dentro de um seminário para que ele pudesse servir a Jesus. No instante em que a mãe, deixando ele em lágrimas, dizia que ali estaria sendo feita a revelação. E que o pai dizia que Jesus ia protegê-lo, tentando esconder as lágrimas que descia, e muitas vezes a saudade tomava conta, ele não conseguia dormir à noite, embora tempos depois ele só teve a agradecer o aprendizado que aquilo tudo fez e que transformou a sua vida. Mas ele volta então a falar daquela criança. E ele reconhece que pela postura e o estado, aquela criança estava numa fase terminal. A doença já havia tomado o corpo, o cabelo estava ralo, o corpo cadavérico, mas era um espírito nobre. Não se ouvia dele, da parte dele, irradiar
numa reclamação. Mas a saudade dos pais era muito grande, porque certamente, Carlos conta que ele era um daqueles que saíram de uma cidade do interior, foi levado para uma cidade grande para fazer um tratamento especial, e os pais pobres não puderam ficar com ele, e ele estava sozinho dentro daquele lugar. De repente, ele vê uma senhora que se chega no corredor. O jovem no corpo, embora sem vê-la, nota a presença e sorri. E vem imediatamente à sua cabeça a lembrança da avó. A mulher se chega e se apresenta. Carlos relata que posteriormente ele teve acesso, que ela também havia morrido com a mesma doença. Um sofrimento profundo de uma família pobre do norte do estado, que não tinha condições de tratar, onde ela recebeu só chás, recursos mínimos que levaram ela ao sofrimento intenso até o desencarne. Que muitas vezes, nas suas noites de dor, aquele netinho pequeno deitava ao seu lado no leito, colocava as mãos no rosto dela e dizia: vovó, sente o calor das minhas mãos. Deus vai tirar as suas dores e você vai dormir tranquilo. E eles dormiam um do lado do outro pela força da prece daquele mundo. Naquele instante, a avó retira aquele espírito do corpo. Ele fala para ela da saudade, das coisas que ele vivia, de quando que ele poderia voltar. E ela diz: não se preocupe. Jesus, no momento exato, vai te levar para os lugares que serão melhores. E eu te prometo que voltarei sempre para ti. Mas ela, reconhecendo o momento e a situação, fala com aquele espírito que retorne para o corpo, que volte para o quarto. Porque se alguém o encontrasse ali fora, ele seria chamado a atenção. Sob o efeito da hipnose do carinho da avó, o espírito retorna ao corpo e vai mecanicamente de volta para cá. Aquela mulher, aquele espírito envelhecido pela dor da vida e pela doença, que está numa outra posição, acompanha o neto até o leito. E permite que Carlos acompanhe a sua movimentação. Ele se deita, ela encosta aquele espírito ao seu peito e mentalmente diz, colocando a mão no rosto dele: meu netinho, sinta o calor das minhas mãos. Durma em paz. Jesus virá te proteger. São duas criaturas que caminham diferente diante da morte e da luta da morte. Criaturas que perdem a esperança, criaturas que conhecem e constroem a esperança. Estar na condição da velhice não é uma escolha. Estar de um lado ou de outro dessas histórias é uma opção da alma. Que nós saibamos fazer a opção correta no caminho de cada um de nós. Que nós sejamos verdadeiramente idosos, sem envelhecer a alma
que deve ser cada vez mais juvenil, porque Deus não nos desampara. E o Mestre, que em teu nome guarda esse planeta, diz a todo momento aos nossos ouvidos: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai de mim o meu jugo, porque ele é suave e leve é o meu fardo. Que a gente caminhe e retorne para os nossos lares com essa mensagem, com essas reflexões. Eu agradeço mais uma vez o carinho, a oportunidade de estar aqui. Agradeço aos companheiros que nos recebem com tanto afeto e cuidado há tantos anos, onde fomos construindo uma família diferente, que é a família de nós. Fiquem com Deus e que Ele nos abençoe hoje, agora e sempre. Nós estamos passando então